Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Hoje é a sexta-feira, dia 15 de agosto de 2025. E aqui estamos nós para continuar a leitura da palavra de Deus. Ontem nós lemos 2 Crônicas capítulo 14 e hoje nós vamos ler 2 Crônicas capítulo 15. E vamos então à leitura da palavra de Deus. Quem estiver com a sua Bíblia aberta aí já acompanhe que a palavra de Deus que diz. Ainda sobre o reinado de Asa, o novo rei de Judá. O Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Obed. Surge aí um profeta, Azarias, filho de Obed. Ele saiu para encontrar-se com Asa. Ele disse: escute-me, Asa, e todo o povo de Judá e de Benjamim. O Senhor está com vocês quando vocês estão com ele. Se o buscarem, ele deixará que eu encontre, mas se o abandonarem, ele os abandonará. Isso aqui praticamente é princípio eterno, vale para todo mundo. Isso pode ser dito para qualquer um de nós. O quê? É que Deus está conosco quando nós estamos com ele. Se nós o buscarmos, ele deixará que nós o encontremos. Mas se nós ignorarmos ou abandonarmos o nosso Deus, ele também, não é que ele nos abandonará, é porque a sua ação a nosso favor sempre está condicionada à nossa busca e submissão a Deus. Esse versículo é muito importante. Isso vale para todos nós. Versículo 3. Durante muito tempo Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote para ensiná-lo e sem a lei. Mas em sua angústia eles se voltaram para o Senhor, o Deus de Israel. Buscaram-no e ele deixou que o encontrasse. Então, o profeta Azarias aí está fazendo referência a momentos da história do povo de Deus em que o povo desobedeceu a Deus e sofreu as consequências. Depois eles se voltam para o Senhor e o Senhor se deixa encontrar e o socorre. E ele continua dizendo: naqueles dias não era seguro viajar, pois muitos distúrbios afligiam todos os habitantes do território. Essa é a consequência de um povo que não busca a Deus. A violência cresce, as ameaças crescem. Nações e cidades se destruíam umas às outras, pois Deus as estava afligindo com toda espécie de desgraças. Mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. É uma mensagem de Deus para o rei Asa e para o povo de Judá, para os judeus, juntamente com a tribo de Benjamim, juntamente com os levitas, juntamente com povos de outras tribos que tinham voltado para Israel quando Jeroboão conduziu o povo de Israel a abandonar o Deus verdadeiro e criou lá as imagens dos bezerros de ouro, E essa palavra vale para nós também. Sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Isso aqui faz lembrar 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, onde Paulo diz assim: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Isso é um paralelo com aquele texto lá e válido para nós. Versículo 9. Depois reuniu todo o povo de Judá e de Benjamim, e convocou também os que pertenciam a Efraim, olha aí, a Manassés e a Simeão, que viviam entre eles, pois muitos de Israel tinham passado para o lado do rei Asa, ao verem que o Senhor, o seu Deus, estava com ele. Então você vê uma coisa que às vezes as pessoas não entendem. Houve a divisão das tribos, e aí na continuidade da leitura, aliás, nós já lemos isso lá em Reis. O povo de Israel foi cada vez mais se distanciando do Senhor, enquanto em Judá haviam reis que não buscavam tanto ao Senhor e outros que buscavam, meio que se intercalando.
Em Israel, desde Jeroboão, que foi o primeiro rei, nunca mais se buscou ao Senhor conforme as orientações da lei de Moisés, né? Foi só se distanciando cada vez mais até que eles foram levados para o exílio e nunca mais voltaram. O que houve foi povos trazidos de outras nações para habitar lá nas terras do antigo reino de Israel. Inclusive se formou os samaritanos, povo misto de judeus com outras nações, né? Mas o fato é que Deus preservou todas as tribos de Israel no governo de Judá, inicialmente sob o domínio do Roboão e dos seus sucessores. Deus preservou. E aqui eu já tinha explicado isso antes, mencionando que quando houve a divisão, o Roboão ficou reinando sobre Judá, que era a maior de todas as tribos, juntamente com Benjamim, cujas cidades eram interligadas. Sob o governo de Roboão estavam os levitas, que eram espalhados entre todas as tribos de Israel, mas que na sua maioria, quando o culto ficou só em Jerusalém, o culto estipulado por Moisés na sua lei, os levitas vieram das outras cidades de Israel para habitar com os judeus. E até se diz que o Jeroboão escolhia sacerdote para os deuses, para os bezerros dele lá, qualquer pessoa de qualquer tribo que quisesse exercer sacerdócio e que preenchesse certos requisitos lá. Sendo que na lei de Moisés se determinou que só os levitas poderiam ser sacerdotes e sumos sacerdotes da descendência de Arão. Então, nós temos Roboão governando sobre Benjamim, sobre Judá e sobre Levi, a tribo sacerdotal. Aí aqui tem uma descrição de outras tribos, de outros povos de outras tribos de Israel, que vieram para Judá, para viver ali sob o governo aqui do rei Asa, no caso. Então, além de Judá, Benjamim e os levitas, nós temos Efraim, vamos contar aqui, Judá, Benjamim, levitas, vamos ver as 12 tribos. Efraim e Manassés, as duas tribos que substituíam a tribo de José e a tribo de Levi. Simeão, então nós temos aqui 6. Então nós temos 6 tribos mencionadas, que a gente já pode mencionar aqui, e é claro, vai se mencionar outras que foram somando ao povo para os judeus. Então os judeus passaram a representar todas as tribos. Por exemplo, lá em Lucas, quando se fala da profetisa Ana, que foi uma das que recebeu Jesus, garotinho, bebezinho lá no templo, diz que ela era da tribo de Azer. Não me lembro de qual tribo era o Simeão. Então lá no Novo Testamento a gente vai ver de várias tribos de Israel, povos ainda no tempo de Jesus, bem característicos de cada tribo dessa. Se você não entendeu bem essa minha explicação, eu posso dar uma explicação mais detalhada, você deixa a pergunta aí nos comentários, entendeu? Mas o fato, eu estou explicando apenas que o povo judeu, que na nação dividida, terminou que Deus preservou representante de todas as suas tribos entre os judeus. Tá certo? Então o propósito de Deus não foi quebrado, não. Não pense, nunca passe pela sua cabeça isso que com a divisão agora o povo de Deus, eleito por Deus, agora ficou resumido a 2 ou 3 tribos? Não, todas as tribos conforme Deus havia determinado, porque o que Deus diz, ele cumpre, apesar da infidelidade do povo. Verso 10. Eles se reuniram em Jerusalém no 3º mês do 15º ano do reinado de Asa. Naquela ocasião, sacrificaram ao Senhor 700 bois e 7.000 ovelhas e cabras do saque que haviam feito. Venceram lá os inimigos na guerra, né? E agora do saque eles ofereceram milhares de ovelhas e cabras. Fizeram um acordo de todo o coração e de toda a alma de buscar o Senhor. É uma restauração, um reavivamento do povo de Deus.
o Deus dos seus antepassados. Versículo 13. Todo aquele que não buscasse o Senhor, o Deus de Israel, deveria ser morto. Gente simples ou importante, homem ou mulher. Negócio que foi uma reforma radical. E eu acho isso interessante pelo seguinte: tem muita gente, às vezes, que quer levar a fé assim muito superficialzinha, muito adocicadazinha, muito light. Meu amigo, nós estamos tratando de destino espiritual eterno do povo de Deus. Não se pode viver a vida cristã assim, no mais ou menos. Temos que entrar, como se diz, entrar de cabeça, mergulhar de cabeça na fé, viver a fé na sua profundidade, intensidade, na sua inteireza. Versículo 14. Fizeram esse juramento ao Senhor em alta voz, bradando ao som de cornetas e trombetas. Foi um negócio impactante. Todo o povo de Judá alegrou-se com o juramento, pois o havia feito de todo o coração. Então nós temos aí um grande avivamento, unificando o povo de Deus, não sobre o reino continuar dividido, mas na presença do Senhor, representante das outras tribos, que várias foram mencionadas aqui, mas subtende-se que haviam povos de todas as tribos. Verso 15, todo o povo de Judá alegrou-se com o juramento, pois o havia feito de todo o coração, já lemos, eles buscaram a Deus com a melhor disposição. Que exemplo para nós, igreja do Senhor Jesus. Busquemos ao nosso Deus com a melhor disposição. Ele deixou que o encontrassem e lhes concedeu paz em suas fronteiras. Quando se busca a Deus, há resultado. Ninguém busca a Deus em vão. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 33:3. O rei Asa chegou até a depor sua avó Maaca da posição de rainha mãe, pois ela havia feito um poste sagrado repugnante. O Asa não poupou nem gente da família, a avó era idólatra, e ele depôs ela da posição de rainha. Asa derrubou o poste, despedaçou e queimou-o no vale de Cedron. Não seja parcial, porque a pessoa é seu parente. O parente que não se rende a Cristo está perdido, ele tem que saber disso. Você tem que confrontá-lo com o Evangelho. Embora os altares idólatras não tivessem sido eliminados de Israel, o coração de Asa foi totalmente dedicado ao Senhor durante toda a sua vida. Ele diz que ainda ficou um resquício outro de idolatria lá, que o Asa, mesmo com o seu zelo, não conseguiu destruir completamente, mas ele foi muito dedicado a Deus. Que exemplo! Ele trouxe para o templo de Deus a prata, o ouro e os utensílios que ele e seu pai haviam consagrado. E não houve mais nenhuma guerra até o 35º ano do seu reinado. E assim temos uma descrição maravilhosa desse grande período do reinado do grande rei Asa, homem piedoso e temente ao Senhor. E amanhã a gente volta para ler o capítulo 16, cujo título aqui na minha Bíblia é Os Últimos Anos do Asa. Tá certo? Se você gostou desse vídeo, deixa um like nele. Se não gostou, deixa um dislike, comenta o que você achou. Aí eu deixo o seu pedido de oração. Sempre digo, eu leio os comentários, oro pelos pedidos que meus irmãos deixam lá e peço aos meus irmãos que leiam os comentários uns dos outros e orem pelos pedidos que nós deixamos lá, que cada um deixa lá. Tá bom? Eu me comprometo a orar pelos pedidos dos irmãos individualmente. E se você gosta desse conteúdo, eu peço de novo, sempre eu tenho que estar falando isso porque é importante para o crescimento do canal. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, grupo da família, de irmãos da igreja, de amigos, grupos que você entende que pode compartilhar esse tipo de conteúdo, tá bom? E até em outras redes sociais como X ou o antigo Twitter ou Facebook, se você puder compartilhar, estará nos ajudando, tá bom? E se alguém é novado por aqui e não está inscrito no canal, está convidado a se inscrever para continuar acompanhando a leitura diária de um capítulo da Palavra de Deus aí com os nossos comentários. Aguardo vocês amanhã às 5h30 da manhã. Um grande abraço a todos.